Tiro a sandália dos meus pés e me admiro ao olhar. A sarça não se queima e eu estou aqui diante de ti. E o fogo que me queima, que acende a chama, pode morar em mim. E agora ao teu lado me guio nos teus passos. Quero viver aqui. Eu sou o que sou, o Deus Emanuel. Eu sou o que sou, o Deus de Israel. Eu sou o que sou, o Deus Emanuel. Eu sou o que sou. Olá, meus amigos do CJC Missão. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de fé que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Mas antes de entrar aqui de fato na palavra que vai falar hoje sobre a coragem, mais uma das personalidades de Jesus, e eu sei que isso aqui vai falar ao seu coração, mas eu quero que você nos siga nas nossas redes sociais, aonde está ali, vai passar aqui no nosso vídeo, o nosso Instagram, assim como o nosso YouTube. E se você seguir ali, você vai conseguir ver toda a nossa programação sobre o Jaé, sobre o CJC News, tudo de legal e de importante que nós produzimos aqui nos estúdios diretamente para você. Hoje nós estamos aqui direto dos estúdios da HIT e eu trago essa mensagem para você a respeito da coragem, como eu falei anteriormente, que é uma das personalidades de Jesus. E aí eu já venho logo com uma pergunta para você. O que significa ser corajoso? Será que a coragem é somente uma ausência de medo? O que é ter coragem, ser corajoso? E se a gente parar para pensar, como que Jesus foi corajoso? Nós temos vários exemplos da coragem de Jesus na Bíblia e hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos. E eu tenho certeza que você vai conseguir entender mais sobre este ponto da personalidade de Jesus. E olha só, muitas vezes nós pensamos em coragem como um ato heróico, mas Jesus nos mostra que a coragem também pode ser encontrada na vulnerabilidade, como também na obediência. Jesus, ele estava ali diante daquelas pessoas no Getsemane e ele estava para ser crucificado. E será que aquilo ali não foi um ato de coragem? Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, fala o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, naquele momento, Jesus sabia o que ele enfrentaria. Ele sabia do propósito dele, que ele estava ali, ele veio até a terra em forma de homem. E o propósito, ele sempre soube qual seria o propósito dele. O propósito dele seria estar ali para se entregar por nós. Então ele sabia que o momento da cruz iria chegar. Mas então fala o seguinte, que enfrentar o sofrimento e a morte foi um ato de coragem de Jesus. Ele sabia que ele iria sofrer e que ele seria crucificado, mas mesmo assim ele foi corajoso e ele seguiu em frente, sem temer. Em algum momento ali ele resolveu falar com Deus: se for possível, Pai, que o Senhor passe de mim, mas se não for, que a tua vontade seja feita. E aquilo ali foi o maior exemplo de coragem que eu tenho para mim, o exemplo de entregar a própria vida. E eu vejo ainda muito além, a coragem que o próprio Deus teve de entregar o próprio filho dele ali na cruz do Calvário para morrer por nós. Lá em João 3,16 fala que Deus só tinha um filho e ele entregou ele. Deus entregou o seu filho unigênito, o único que ele tinha, para que fosse perdoados os nossos pecados. E naquele momento até Deus mesmo teve que ter essa coragem
E eu acredito que Jesus, ele aprendeu com o Pai. Se o Pai teve a coragem de entregar o seu único filho, por que Jesus não entregaria a sua própria vida, ele sendo o filho? Porque ele não aceitaria entregar a sua própria vida para nos salvar. Então hoje, se nós estamos aqui, se nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e sermos perdoados, se hoje nós podemos acreditar na vida eterna que nós vamos ter depois que morrermos, depois que Jesus voltar, foi unicamente porque Jesus teve a coragem de se entregar ali na cruz do Calvário por mim, por você, por todos da humanidade. Mas é tão simples assim? Jesus se entregou e aí a gente não precisa fazer mais nada? De forma alguma. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós temos ainda uma caminhada, algo que nós temos que fazer para receber essa salvação e até mesmo para a morte de Jesus não ter sido em vão por você. Então você precisa crer primeiro e confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E logo em seguida, buscar o batismo. Primeiro o batismo nas águas, depois o batismo com o Espírito Santo. E ali a sua vida vai estar completamente direcionada à vida eterna, quando Jesus retornar do céu para buscar a igreja, que somos eu e você e todos aqueles que estão dispostos a passar a eternidade com Deus. Então, essa coragem que Jesus demonstrou foi o suficiente e o necessário para que nós possamos ter essa vida eterna. Temos também um segundo ponto. Antes de eu entrar no segundo ponto, olha só, a coragem não é a ausência de medo, né? Estou lendo aqui no meu esboço, logo no início eu perguntei o que seria a coragem? Será que a coragem seria assim uma ausência de medo? Não, a coragem ela não é a ausência de medo, mas ela é a disposição que nós temos de agir apesar do medo. Ontem eu conversava com uma pessoa a respeito do medo e o medo ele é necessário para preservar a nossa vida. Concordam com isso? É uma emoção necessária para que haja preservação da sua vida. Se você não tiver medo de ser atropelado, você simplesmente vai entrar no meio de uma rodovia cheia de carros. Se você não tiver medo de morrer afogado, você simplesmente vai pular numa piscina que não dá pé para você. Mas, se você tem medo e em contrapartida você tem coragem, você precisa ter essa disposição de lutar, apesar do medo que você tem. Então a coragem ela não é a ausência do medo, mas é você decidir lutar mesmo tendo o medo diante de você. Se você tem medo de uma piscina funda, por exemplo, o que você pode fazer para enfrentar esse medo? Aprender a nadar, concorda? Aprendendo a nadar ali, você não vai morrer afogado. Se você tem medo de ser atropelado, você vai deixar de atravessar ruas? Não. Você vai aprender a olhar para um lado e para o outro antes de atravessar e ali os carros não vão te pegar. Então o medo ele vai salvar a sua vida e a coragem vai fazer você lutar contra o medo. Então tenha isso em mente. Não é porque você tem medo que você não tem coragem. Você pode ter medo, você pode temer, mas o que você vai fazer diante desse temor? O que você vai fazer diante do medo? Você precisa usar a coragem para enfrentar ele. Agora vamos lá para o segundo tópico que eu falei com vocês, que lá em Mateus 23, versículo 13, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Nesse momento ali, Jesus estava confrontando pessoas, estava confrontando líderes religiosos. Nossa, mas que coragem! Exatamente. Mas Jesus estava fazendo aquilo ali, confrontando com a verdade. Vou ler para vocês o que está aqui. Jesus também demonstrou coragem ao enfrentar os líderes religiosos de sua época, que estavam em posição de autoridade e o acusavam de blasfêmia. Ele não hesitou em corrigir as falsas práticas religiosas e chamar a atenção para a hipocrisia deles, sabendo que isso também o colocaria em perigo. Então, se você tem a verdade, que é a palavra de Deus, não importa se outra pessoa está fazendo o que é errado. Você precisa ter a coragem até mesmo para corrigir aquelas pessoas. A Bíblia fala muito sobre exortar com sabedoria, que nós podemos exortar as pessoas com sabedoria. O que é exortar, Laísa? Exortar é uma forma de chamar a atenção e ao mesmo tempo mostrar o que é correto, o que aquela pessoa tem que fazer corretamente. E você pode muito bem chamar a atenção dessas pessoas, exortar elas com sabedoria, mostrando a verdade para essas pessoas e ali com coragem. Muitas vezes, se nós não temos coragem
de falar, de chamar a atenção das outras pessoas, o que é errado vai continuar sendo feito. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que a gente faça as coisas que são corretas e que a gente seja instrumento na vida de outras pessoas e leve essas pessoas a também conhecer a verdade e a também fazer o que é correto. Então, falar com outras pessoas, você precisa ter coragem para falar com outras pessoas e também exortar essas pessoas. Vejam o exemplo de Jesus, quando ele estava ali, chamou até mesmo aquelas pessoas de hipócritas, né? Mostrando ali o que era verdadeiro, o que era correto e mostrando o erro delas, não como acusador. Acusador somente é o diabo. Jesus não estava ali acusando elas de estarem fazendo algo errado, mas estava mostrando o que elas deveriam fazer da forma correta e mostrando o erro delas. Quando Jesus mostra para nós o nosso erro, esse convencimento que vem diante de nós, esse convencimento que vem na nossa mente, às vezes você está em pecado, você cometeu algum erro, você ofendeu uma pessoa e vem ali na sua mente assim, poxa, você ofendeu, você podia pedir perdão, você deve pedir perdão, não é nem podia, você deve pedir perdão, se redimir, enfim. Jesus está nos exortando e com coragem. Jesus também tem coragem para falar com nós. E nós temos que aproveitar essas oportunidades que Jesus nos dá e que Jesus fala aos nossos corações e fala na nossa mente para que a gente possa se consertar e a partir dali fazer as coisas certas, corretamente. A palavra de Deus ela é muito clara para nós, nas coisas que nós temos que fazer, a maneira que nós temos que agir, que nós temos que falar com as pessoas com amor, que nós devemos perdoar, já trouxe essa palavra aqui, ser perdoador como Jesus, né? Então, nós precisamos ter essa coragem também de acatar o que Jesus está falando conosco. Nós precisamos ali acatar, transformar o que precisa ser transformado, mudar um comportamento, talvez um pensamento, tirar algo do coração, pedir perdão para outras pessoas. Ali no livro de Tiago, fala muito a respeito disso também, que se você pecar contra um irmão, não basta só você pedir perdão para Deus, mas você tem que pedir perdão também para aquela pessoa que você feriu, aquela pessoa ali que você lesionou, podemos dizer assim. Então, para pedir perdão para alguém, até para isso nós precisamos de coragem. Às vezes a gente fala assim, lavei minha cara e fui pedir perdão. Você precisa de coragem para isso. E é uma coragem que certamente Deus vai se orgulhar de você. Deus vai falar assim, poxa, olha que bonito, o fulano foi lá e pediu perdão. Ele teve coragem, aprendeu com Jesus, que esteve ali no meio daquelas pessoas da lei e ainda assim confrontou elas com a verdade e com coragem, mesmo que isso pudesse custar a vida dele. E aí tem mais um pedacinho que fala assim, ó, em nossas vidas diárias somos chamados a ser defensores da verdade. E aí vai uma pergunta para você. Onde podemos falar a verdade em amor, mesmo que isso nos custe algo? A minha profissão, eu sou psicóloga também. E quando a gente entra ali na sala de aula, no curso de psicologia, muitas vezes tem muitos professores que falam assim, olha, a sua religião você deixa ali da porta para fora. Lembra daquele filme, Deus não está morto? Era mais ou menos isso que acontecia. Mas eu sou uma cristã, como é que eu deixaria a minha religião e a minha crença da porta para fora e não iria mostrar para as pessoas do que eu acredito? Aquilo que eu sei que é a verdade. Então, eu jamais deixei a minha crença e a minha religião na porta da sala de aula para entrar para ter uma aula. E ali dentro eu conseguia mesmo, sorrateiramente, e falando até mesmo com alguns amigos a respeito da palavra. E acaba que a gente começa a virar um exemplo para outras pessoas. Para amigos que não são crentes, para amigos que não creem na palavra, para amigos que às vezes não estão andando na verdade, para amigos que talvez estejam no pecado, você começa a se tornar exemplo. Então, assim, isso poderia me custar uma parte ali da minha faculdade? Poderia. Mas eu estava disposta a levar a palavra de Deus e a verdade de Deus para as pessoas ali dentro da sala de aula. E aí? Eu pergunto a você, tem tido coragem para fazer essas coisas? Tem tido coragem para falar aquilo que você precisa falar e mostrar o que é correto, o que deve ser feito? Tem tido coragem para fazer aquilo que tem sido proposto a você a fazer? Muitas vezes a gente tem um pouquinho de medo, né?
Mas também já aprendemos aqui que nós precisamos usar a coragem para ir ali contra o medo e a gente então conseguir realizar o nosso propósito. A coragem, então, ela não é a ausência do medo, mas a coragem é o que você faz diante do medo. É ir mesmo de contra e agir contra ele. E agora nós vamos para o terceiro ponto que eu falei que iria trazer aqui para vocês. E esse terceiro ponto fala o seguinte, que nós não devemos temer o homem, mas devemos sim obedecer a Deus. Ali no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 4, diz assim: não temais os que matam o corpo e depois disto nada mais podem fazer. Como assim, Laísa? Você está falando de quê? Aqueles que matam o corpo? Sim, aqueles que ferem, aqueles que fazem algo ali mesmo para lesar. Então fala assim o seguinte, a coragem de Jesus, ela se baseava em sua confiança plena no Pai e também na missão que ele tinha, que Jesus tinha aqui na terra. Ele ensinou que não devemos temer aqueles que podem prejudicar o nosso corpo, mas sim precisamos confiar em Deus. E ali a gente volta até no primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, quando Jesus estava ali na cruz, no jardim do Getsemane, e ele falava: Deus, Pai, se o Senhor puder, que passe de mim esse cálice. Mas nós não temos que temer aquelas pessoas que vêm para ferir o corpo, para matar o corpo, para nos lesionar. Essas pessoas estão sim fora da palavra, mas nós temos que ter a coragem para realizar o propósito pelo qual nós fomos chamados. O propósito de Jesus, como eu já falei aqui, foi algo muito superior. Ninguém veio à Terra com o mesmo propósito de Jesus. Somente Ele. Ele foi a pessoa pura, Jesus foi a pessoa limpa, Jesus foi aquele cordeiro sem pecados, sem manchas, que foi entregue na cruz do Calvário por mim e por você. Eu não conheço e nem vou conhecer ninguém que teve o mesmo propósito de Jesus. Entregar a sua vida ali para se entregar a vida para morrer pela humanidade foi algo sem palavras. Foi uma atitude que ele teve que nós não podemos nem usar palavras para expressar. Foi de uma coragem tão grande que em nenhum momento ele hesitou. Quando Jesus retornou ali para aquela cidade montado num jumentinho, ele sabia que ele não poderia retornar para ali. Ele estava sendo procurado para ser morto. E muitas vezes os discípulos até achavam loucura da parte de Jesus retornar para o lugar onde ele estava sendo procurado. Retornar para aquele lugar. Mas Jesus, numa visão muito superior da visão dos discípulos, no entendimento, num pensamento muito superior do pensamento dos discípulos, ele sabia que ele tinha um propósito. Ele não veio ao mundo sem nenhum propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito específico. E em nenhum momento ele falou: ai, mas está tão bom aqui no mundo, acho que eu não vou me entregar, não. Acho que eu não vou para a cruz para salvar esse povo, não. Não. Ele estava ali e em todo o tempo ele não perdeu aquele foco dele, porque ele sabia para que ele veio. Ele sabia para que ele tinha que estar na terra. E ele sabia que ele tinha que se entregar e que aquela hora iria chegar. E ali, durante muito tempo, ele esteve até preparando os discípulos: não vou estar com vocês para sempre, hein? Vai ter um dia que eu vou. Não se preocupem que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E tudo mais. E ele estava ali preparando os discípulos em todo o tempo. Mas ele teve uma coragem muito grande. É muito difícil. Imagina eu e você, sabendo que você iria morrer. Você nasceu já sabendo que você estava ali para poder morrer e se entregar, e ainda assim você continuar a sua jornada e não desistir no meio dela, sabendo qual seria o fim dessa jornada. Imagina a coragem de Jesus, até mesmo em falar com os discípulos: não, eu vou morrer. Mas eu vou morrer por um bem maior, eu vou morrer por vocês, eu vou morrer por toda a humanidade. Eu vou morrer, mas um dia nós vamos estar juntos no paraíso. Eu vou morrer, mas nós estaremos juntos a eternidade inteira. Olha que maravilha! Então, a postura de Jesus diante do que iria acontecer com ele foi uma postura de coragem. Em todo o tempo, ele não se deixou levar pelo medo. Ele não se deixou levar pelo que as pessoas diziam. Ele era o mestre.
E os discípulos estavam ali e falavam para ele, mas o Senhor é o mestre, como que o Senhor vai morrer? Como que o Senhor vai se entregar? Não pode isso acontecer. Mas Jesus estava ali sabendo do propósito dele. Então ele não deixava o medo entrar no coração dele. Acredito que Jesus vindo como homem, como humano na terra, não estava mais ali somente em espírito, né? Mas também como carne e osso, como eu e você. Naquele momento ali no jardim do Getsemane, ele pode sim ter sentido medo. Ele estava sentindo as mesmas emoções que eu e você sentimos, os mesmos sentimentos. Então Jesus também sentiu fome, por exemplo. Eu e você sentimos fome. Ele não era um ser assim, naquele momento em que ele estava aqui na Terra, ele não era um ser sobrenatural. Ele era humano como eu e você. Então o que mostra para mim, naquele momento ali que ele estava no jardim do Getsemane, foi que ele sentiu sim medo. Mas qual foi a postura dele? Deus, Pai, se for possível, passe, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então a coragem dele foi expressa até mesmo naquele momento de temor. Ele conseguiu expressar a coragem dele até mesmo naquele momento em que já não tinha mais nada para ser feito. E que ele sabia que aquele era o fim. Era o fim, porém também era o começo. Era o começo da nova vida que nós podemos ter com Jesus. É o começo ali da nossa salvação. É o começo do perdão dos nossos pecados. Então Jesus, ele se entregou ali naquele momento com coragem, tendo medo, pedindo que se fosse possível que passasse, mas que se não, a coragem dele estava ali. E que ele poderia sim passar aquilo se fosse da vontade do Pai. E digo mais, a coragem de Jesus, ela nos inspira a enfrentar os nossos desafios com fé e também com determinação. Que possamos seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas, sendo corajosos ao enfrentar adversidades, a falar a verdade e também a perdoar. É isso que nós devemos fazer. É essa coragem, é esse o tipo de coragem que nós devemos ter. Ali para falar a verdade, para encarar aquilo que a gente realmente tem que fazer, se for correto. Ainda tem mais esse ponto. Muitas vezes tem muitas pessoas que têm coragem de fazer o que é errado. Isso não é uma coragem certa. Você precisa ter a coragem que te leve a fazer o que é certo. A coragem que te leva a fazer o que é correto e bom e agradável também diante dos olhos de Deus. Aquilo ali você realmente precisa fazer. E essa coragem nós precisamos ter dentro de nós. Então, todas as vezes que o medo entrar no seu coração, lembre-se do exemplo de Jesus, da coragem que Jesus teve ali em todos os momentos da vida dele. Até mesmo quando foi tentado pelo diabo, que Jesus usou da palavra de Deus para falar, não, sai daqui. Nem só de pão viverá o homem, não posso tentar o Senhor meu Deus. Isso é coragem em falar o que é certo. Coragem em proferir aquelas palavras que são verdadeiras e que vão levar você a um caminho certo. Foi isso que Jesus fez ali, até chamando aquelas pessoas de hipócritas. A coragem de declarar o que é correto. E de falar e até mesmo de exortar, como eu disse aqui antes para vocês, exortar com amor e também com sabedoria. Isso nós precisamos fazer, seja dentro da sua faculdade, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Não aceite o que é errado, mas tenha a coragem de falar, não, isso aí está errado. A gente precisa seguir o outro caminho, que aquele outro caminho é que é o caminho certo. Então tenha essa coragem de fazer aquilo que é correto diante da palavra de Deus e em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar que você for colocado, que você possa ter a coragem de fazer o que é certo e de falar o que é correto. E agora eu vou convidar vocês a fazer uma oração comigo. Coragem é algo que nós podemos pedir a Deus e também receber dele. Então agora, onde você estiver, não sei se você está na sua casa, se você está no trabalho, não sei se você está me assistindo pela televisão ou pelo computador, pelo YouTube agora, mas este é o momento em que você pode fechar os seus olhos e falar, Pai, eu quero a coragem que Jesus teve. E pedir para que Deus te dê essa coragem. Então eu te convido agora, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e ora junto comigo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje diante do Senhor. Não sei aonde essa pessoa está e também não sei quem é ela que está me assistindo, mas o Senhor sabe.
E o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece a mente, os pensamentos, os sentimentos, as emoções dessa pessoa. E agora, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa com mais coragem. Deus, não a coragem para fazer o que é errado, mas aquela coragem para falar e fazer o que é correto diante do Senhor. Aquilo que a sua palavra diz que nós precisamos fazer. Aquilo que a sua palavra nos mostra, nos ensina e que nós aprendemos dia após dia nas pregações, que nós aprendemos dia após dia quando estamos na igreja. Mas, Deus, que nós possamos ter essa coragem de falar o que é certo, a coragem de exortar quando for necessário, a coragem, Pai, de perdoar quando se for necessário perdoar. Que nós possamos, Deus, ter essa coragem dentro de nós e fazer e falar tudo aquilo que for necessário e o que for proposto para nós. Deus, eu oro por essas pessoas que estão em casa e agradeço ao Senhor pela vida de cada uma delas. Que o Senhor possa, Pai, cada dia mais abrir o entendimento delas e dar a elas mais sabedoria e inteligência para compreender mais a sua palavra, compreender mais a palavra que está ali na sua Bíblia, Deus. Cada versículo, cada capítulo, que nós possamos compreender e entender. E mais do que somente entender, mas colocar em prática toda essa palavra. Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Obrigada, Pai, pela oportunidade de trazer essa palavra aqui e de levar ela a outros corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Acredito que você está um pouquinho mais corajoso agora, depois dessa oração, né? Então eu agradeço vocês por nos acompanhar aqui, agradeço também a Laís que veio aqui hoje para tocar pra gente e cantar pra gente e que vocês possam ficar agora com mais um pouquinho dela cantando aqui e que a canção também possa falar ao seu coração. Até a próxima. Com uma melodia, ele me encontrou.